Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Sou o pastor Iago Martins e você está no meu escritório. Hoje é o Pergunte ao Pastor, o nosso programa de respostas rápidas para perguntas curtas que vocês deixam nos comentários aqui no canal. Lembrando que se o senhor, a senhora, a senhorita não for ainda inscrito aqui neste canal, por favor, considere clicar aí no botão de se inscrever e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Assim você ajuda não só o nosso canal a chegar mais longe, mas você também fica sabendo quando a gente publica vídeo e fica aí ciente do que a gente está produzindo aqui para a internet. Eu, Felipe, a doutrina da glorificação das tradições protestantes é a mesma doutrina da theosis, da tradição católica e ortodoxa, ou há diferença? Olha, eu acho que tem diferença, tá? A doutrina da theosis, né, da teoses da igreja ortodoxa se baseia principalmente no Salmo 82, no versículo 6. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Né? Esse texto é citado em João 10, já tem um de olho no texto aqui inteiro no canal sobre a citação que João 10 faz no Salmo 82 sobre sermos deuses ou não. Segundo a teologia ortodoxa, até onde eu me lembro, esse texto muitas vezes é usado para se referir a um tipo de iluminação, um tipo de ação divina que permite que os crentes compreendam certos aspectos da vida, mas não é uma referência ao que os orientais chamam de divinização, que é o sentido de nos tornarmos divinos. A doutrina da teoses não diz que a essência da nossa natureza é transformada para que nos tornemos tipos de mini-deuses, mas sim que Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele por meio da imagem de Deus. Essa imagem que foi impressa, né, dentro do nosso ser. A imagem de Deus está dentro de todo ser humano e seria a forma como Deus se relaciona com a humanidade e como a humanidade se relaciona com Deus. Assim, a teoses, nessa perspectiva, capacitaria a imagem de Deus com essas características divinas para que a gente pudesse desfrutar do relacionamento com Deus e do relacionamento com o próximo. E esse seria um processo que aconteceria ao longo da vida de nós nos tornarmos um com o corpo de Cristo, já que é por meio da imagem de Deus que nós também nos relacionamos uns com os outros. Como a doutrina da igreja ortodoxa não é uma doutrina calvinista, predestinacionista, até onde eu me lembro, essa ideia de divinização, de imagem de Deus, estaria relacionada à ideia de livre-arbítrio também, onde nós exerceríamos a capacidade de comunhão com Deus e participaríamos de suas energias para compartilhar como filhos de Deus. Já a glorificação é uma outra coisa, a compreensão de que quando Jesus voltar, os crentes serão todos ressuscitados, ou, se não tiverem morrido, não passarão pela morte, e então receberemos um novo corpo glorificado. A linguagem vem de vários textos paulinos. Esse novo corpo seria livre da corrupção do pecado, seria livre da vontade de pecar, do desejo de pecar, da capacidade de pecar, e seria livre também da corrupção da queda. Né? A queda corrompeu o nosso corpo, e a gente seria livre dessa corrupção por meio dessa glorificação também. Tem alguns textos bíblicos interessantes que mostram isso, como por exemplo 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, pois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. 2 Coríntios 5 diz, pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos a parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus, e falando do nosso corpo. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejamos muito ser revestidos da nossa habitação celestial, esse novo corpo divino aqui. Nessas duas passagens, Paulo fala tanto da ressurreição dos mortos, daqueles que são crentes, como do revestimento dessa nossa habitação celestial que todos os que creem vão acabar recebendo. Percebe aí que essa habitação celestial se distingue aqui no texto de casa terrestre. É uma forma de falar do nosso corpo atual, a nossa casa terrestre. E o corpo glorificado seria essa habitação celestial. Paulo fala aqui no texto que o Espírito Santo, que hoje nos santifica, é a garantia que nos prepara para isso. Mas certamente o texto principal para isso é 1 Coríntios 15, quando fala lá pelo verso 54 principalmente, mas o capítulo inteiro é importante, que este corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, de forma que o corpo mortal vai se revestir da imortalidade. Ou seja, a glorificação na teologia protestante é o processo final de salvação. Esse corpo glorificado é livre da incorruptibilidade, ou seja, livre de todo o pecado e de todo o decaimento proveniente da queda, e há uma vitória sobre a morte, que é um atestado de que não haverá mais pecado, porque o salário do pecado é justamente a morte. E essa morte será tragada pela vitória de Cristo. Os seus aguilhões serão completamente despedaçados. Essa certamente é a principal diferença entre teoses e glorificação. Então essas duas visões falam que seremos realmente feitos Deus, né? Ou que viraremos deuses, ou o que é que seja. Do lado ocidental, nós não incorporamos a doutrina da teoses, mas consideramos certos aspectos dela no que diz respeito à restauração da imagem de Deus através das energias de Deus que chegam até nós. Podemos, claro, entender que Deus está restaurando a imagem de Deus, trabalhando naqueles que Ele salvou. Mas a teoses não é a versão oriental da doutrina da glorificação, não, tá? Tem lá suas pequenas diferenças. Agora, o que é fascinante na ideia de glorificação é saber que o nosso corpo será totalmente renovado e o decaimento não vai mais nos afetar. Por exemplo, eu acho que nesse novo
corpo onde não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais os efeitos da queda em nós, é um corpo que a gente não vai mais lutar contra a calvície. Todo mundo terá belas cabeleiras aí nesse corpo glorificado. Até lá, o nosso couro cabeludo, se você é homem, pode receber o DHT e acabar caindo aí devagarzinho. Se você é alguém que sofre de alopécia masculina como eu, acabou de chegar aqui em casa minha nova caixa com produtos manual. Você não precisa esperar o seu corpo glorificado para manter o seu cabelo na cabeça. Você pode usar os produtos que a Manual tem para você. Eu uso o produto Manual justamente para que a minha calvície não avance. Manual é o que a gente tem de melhor no Brasil em tratamento de calvície masculina, com medicamentos que são produzidos e vendidos por farmácias de manipulação autorizadas pela Anvisa, com tratamentos baseados em ciência, todos prescritos por médicos especialistas, após uma análise do seu histórico de saúde. Como é que funciona o Manual? Você tem uma prescrição personalizada, onde você responde algumas perguntas sobre a sua saúde e você recebeu o seu tratamento personalizado. Então, um tratamento que é aprovado pela Anvisa e que possui evidências científicas de que funciona. Chega até a sua casa de forma totalmente discreta. Iago, o pessoal vai ver que eu não fiz um transplante capilar. Olha como é que chega na sua casa isso aqui. Olha como é que chega. Uma caixa descaracterizada, caso você tenha vergonhinha aí. Não precisava ter vergonhinha. Se tiver, ninguém saberá do seu tratamento capilar. E durante o seu tratamento, você tem acompanhamento clínico. Um canal aberto com especialistas para que você possa tirar suas dúvidas médicas sem nenhum custo adicional. Tudo prático, eficaz, seguro, sem precisar sair de casa. 42 milhões de homens somente no Brasil sofrem de alopécia androgênica e de calvície masculina. E se você iniciar o seu tratamento hoje, suas chances de ter bons resultados só aumenta. Se eu não tivesse demorado tanto para começar a tratar minha calvície, eu não precisaria ter passado por processos cirúrgicos para devolver um cabelo para minha cabeça. Então corre agora e aproveita o seu desconto na sua primeira compra na Manual. É 40% de desconto com o cupom 40TEL. E o link para você aproveitar vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Mas aproveita, que é por tempo limitado. Tratamento contra a calvície é Manual. Pergunta do Adriel. Tem uma pergunta que acho meio complexa e já ocorreu com um conhecido. Sempre com um amiguinho, né? Sempre que eu tenho um amigo. Se um casal, casado e cristão, acabaram de ter um filho, mas por razões psicológicas a mãe acaba matando o filho, meu Deus, o que é isso? Não por acidente, alegando depressão pós-parto. O homem poderia pedir pelo divórcio? Seria contra as escrituras? Bad vibes total essa pergunta, né? Sei que é uma situação bem fora do normal, gostaria de uma opinião de um sábio. Meu Deus do céu. Gente, vamos lá, né? Vamos lá, esse caso é uma grande fatalidade para começar, certo? A Bíblia não diz que isso é motivo para divórcio. A Bíblia não fala diretamente de divórcio em caso de assassinato, sei lá. Situações que envolvem risco físico, violência extrema e coisas assim, poderia, não é, dar uma prerrogativa para divórcio e novo casamento. A gente tem um vídeo aqui no canal inteiro onde eu estabeleço a teologia do divórcio e eu faço um complemento depois sobre divórcio em casos mais extremos e recasamento nesses casos mais extremos. Tem 2 vídeos aqui no canal, você pode ir lá conferir os dois, onde dou as bases bíblicas para isso tudo. Mas cabe considerar 2 coisas aqui, tá? Depressão pós-parto pode levar a esse tipo de comportamento extremo? Em casos muito extremos, pode. Às vezes, em casos muito extremos de depressão pós-parto, pode existir surto psicótico, mas isso é muito raro. Não é tão comum, e é em casos muito extremados, geralmente quando a pessoa já tem uma saúde psicológica muito fragilizada, dos hormônios e as coisas que podem acontecer ali depois do parto, podem gerar um caso de psicose. Em casos de psicose, atrelados à depressão pós-parto, esse tipo de coisa pode acabar acontecendo. Algum surto de mania em que a pessoa meio que não entende o que está acontecendo, tá? Não é que ela mata conscientemente, eu quero matar meu filho. Ela entra num estado de surto que ela acredita que aquele não é o filho dela. Tem mulheres que vem um monstro no filho, que olham pro bebê e não enxergam o bebê. Eu vi relatos já de mães contando sobre experiências muito severas de depressão pós-parto, em que olhavam para a criança e não viam o rosto da criança. Claramente viam um monstro, um demônio, uma coisa assim. Que muitas vezes é a materialização de algum medo, alguma coisa assim, que se dá através do surto que vem. Ou então a mulher se convence de forma muito intensa de que aquela criança vai fazer um mal contra ela, ou o que é que seja. Claro, nada disso faz sentido lógico, certo? Tem um sentido lógico. Mas a mente humana não é essa coisa simples que esse pessoal de aconselhamento bíblico quer fazer parecer. E aí, claro, em uma situação extremamente extrema como essa, extremamente extrema, é um pleonasmo proposital, uma tragédia como essa pode acabar se manifestando e aí a família tem que saber como lidar com isso. É improvável que essa mulher seja excluída de culpa, alguma culpa ela vai ter em termos jurídicos, digamos assim. Se o homem, né, entender isso e conseguir perdoar e conviver e manter o casamento, difícil, né? Acho até improvável, mas seria uma coisa, né, uma manifestação de amor e de misericórdia bem grande. Agora, se o cara não conseguisse, né, continuar casado com a mulher que matou o filho dele, eu não julgaria não. Sinceramente, eu não julgaria isso nem um pouquinho. Agora, cabe nós como pastores, nesse sentido, entender que numa tragédia como essa, a família tem que ser reforçada na fé para que as estruturas do casal que
vai estar absolutamente abalado, destruído, consigam superar isso aí de alguma forma, com perdão, com restauração do casamento, e assim, nossa, é uma das restaurações mais difíceis que eu poderia imaginar. Eu fico imaginando não só o marido, porque o marido é uma vítima, né, dessa situação, mas eu imagino a mulher quando ela voltar a si, quando ela sair dessa situação e ela tiver plena consciência do que ela fez, eu não sei como é que uma mulher dessa sobrevive. Então assim, pesado, viu? Difícil. É muito aconselhamento, é muito apoio da igreja, é tenso. Pergunta do Ibeco Provedor 2 vezes, hein? Para homens que são maridos de mulheres descrentes, praticar Efésios 5:25. Efésios 5:25 diz: maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não tem nada no texto de Efésios 5:25 que te impeça de praticá-lo, né, a uma esposa descrente. Um marido crente que tem uma esposa descrente pode praticar Efésios 5:25 sem nenhum problema. Na verdade, é um texto que pode ser visto, né, ao lado do texto de 1 Coríntios 7:12, quando Paulo escreve sobre maridos e esposas de cônjuges descrentes que devem ser, né, amados, cuidados, respeitados. Mesmo não havendo uma garantia da conversão aí do seu cônjuge, ainda existe uma responsabilidade de amar, de cuidar, de servir sacrificialmente. Acho que 1 Pedro, que Pedro vai falar sobre mulheres de cônjuges descrentes. E a mulher do descrente vai tratar o descrente com amor e submissão do mesmo jeito que trataria um cônjuge crente. Por isso que o pessoal gosta desse negócio de não, mas como é que eu vou ser submissa ao homem que não é um líder? Isso é tudo conversa besta de quem não tá querendo viver os padrões bíblicos, tá? Porque Pedro vai dizer que você é submissa até ao marido descrente, certo? Então, isso tudo é bobagem. Ora, Cristo amou os judeus, mesmo com os judeus os rejeitando, né? Cristo veio ao seu povo, o povo dele não quis. Você olha para a história de Oséias era um cara casado com uma prostituta, que Deus ordenou que ele casasse com a prostituta e sofresse várias humilhações para mostrar como era o relacionamento terrível de Israel com Jeová. A qualidade da esposa que você tem, sendo crente ou descrente, não exclui a sua responsabilidade de cumprir Efésios 5. O esposo tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja, não é? E ele nos amou quando éramos ainda pecadores, quando ainda éramos inimigos. O que Paulo fala aqui no texto de Efésios é que o amor do marido deve ser por sua esposa para santificá-la e apresentá-la sem máculas diante de Cristo. Então o texto mostra que o marido crente deve amar sua esposa, mesmo que ela seja descrente, como Cristo ama a igreja. E foi justamente assim que nós fomos amados por esse Cristo, né? Tem outro texto paulino que Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Ou seja, se o seu cônjuge é descrente, existe, na verdade, um incentivo para amar ainda mais, para que aquele que é descrente possa desfrutar do amor que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Por meio disso, quem sabe, Deus pode usar o amor que você tem pelo seu cônjuge como uma forma de atrair seu cônjuge a Deus. Como devo tratar a aparente contradição de Atos 9 e Atos 22, no qual um narra que os que acompanhavam Paulo escutaram a voz, mas não viram a ninguém, e o outro que viram a luz, mas não ouviram e entenderam nada. Tentei comparar com o máximo de traduções que consegui e todos trazem a mesma ideia. Uma surpresa para vocês aqui, tá? Fica aqui já a informação. Nesse segundo semestre, eu tô com um projeto que já começou todo o trabalho de pré-produção de responder contradições bíblicas, certo? Então eu peguei um material, não vou ficar prometendo não, mas eu peguei um material de contradições bíblicas feito por ateus, as 400 e tantas contradições bíblicas, e quero responder tudo que é acusação de contradição da escritura. Vou fazer um de olho no texto para cada, vai ter assim, vai ser um negócio fino, muito bem feito. Mas, só para prometer que, responderei. Dá pra gente olhar aqui Atos 9 e Atos 22. Atos 9 diz assim: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Atos 22 diz: os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Aqui no grego é interessante que o mesmo verbo para ouvir, akuo, é usado, mas você repara bem, o texto não está dizendo nada contraditório, tá? Olha bem Atos 9 e olha bem Atos 22. Um diz que eles ouviram a voz, mas não viam ninguém. Então eles não viam uma pessoa, mas ouviam uma voz. Atos 22, no entanto, diz que eles não percebiam o sentido da voz. Então eles ouviam a voz, mas não entendiam o que a voz dizia. Em Atos 9 diz que eles não viam ninguém, mas em Atos 22 diz que eles viram uma luz. Então você tem aqui dois textos que não estão se contradizendo, mas dando informações diferentes. Ouviam a voz, mas não entendiam o sentido daquela voz. Viram a luz, mas não viram quem era a Cristo ali por trás daquela luz. Então não tem absolutamente nenhuma contradição aqui, tá? São só textos que descrevem elementos diferentes do mesmo evento. Pergunta do Elivelton Moreira: olá, pastor Iaguinho, paz e amor. Como faço para lidar com o dilema e odiar Deus e ao mesmo tempo saber que preciso de salvação? Rapaz, que perguntinha, hein? Essa pergunta específica sempre afetou minha caminhada cristã. E como sou de cidade pequena, interior do Mato Grosso do Sul, nunca encontrei respostas para isso em aconselhamentos pastorais de igrejas que já frequentei. Ele dá um contexto aqui. Quando falo de odiar a Deus, me refiro à prática da piedade como oração, leitura bíblica, santidade. Eu amo o pecado e sei que Deus nos chamou para sair da lama rumo à redenção, mas acho que me acostumei
e me atraí tanto com a lama que comecei a gostar e achar melhor que a caminhada da fé. Aí tava aqui perguntinha, hein? Olha, eu não sei se você vai ouvir algo diferente do que já ouviu em qualquer gabinete pastoral que você já passou. Mas isso é uma questão muito mais de coração que de entendimento. Do que é pecado, do que é odiado, do que é amar a Deus. Amar a Deus não vem simplesmente do entendimento do mandamento de amá-lo como tudo de si. Não é porque Deus diz que você tem que amar que você vai conseguir amar. Entendi que eu devo amar, então amarei. Cara, amar a Deus vem porque ele nos amou primeiro. Vem de contemplá-lo e perceber, através de contemplá-lo, a beleza da sua santidade e a necessidade de se arrepender dos seus pecados para poder finalmente ter comunhão plena e viva com ele. Você pode saber enumerar vários de seus pecados, mas eu acho que o que lhe falta é conseguir finalmente contemplar esse Deus de modo salvífico, contemplar esse Deus de um modo que seja realmente transformador. Um tipo de contemplação do Senhor em sua santidade que transforme todo o teu entendimento acerca das coisas em arrependimento, em amor genuíno. E esse é o tipo de coisa que só é possível quando você se aproxima de Deus com o coração derramado. Quando você conta pra Deus o que você contou pra mim. E conta com verdade. Deus, eu não gosto das suas coisas. Eu não gosto do que te diz respeito. Eu gosto do pecado. E eu não posso ser assim. Eu não tenho, não é possível que isso possa acontecer, porque eu vou morrer e vou viver longe e apartado de ti. Por favor, me transforma. É isso que eu sinto, mas eu não quero sentir mais isso. Por favor, me muda. Só é possível ter isso quando você se aproxima de Deus com a convicção de que ele é santo, pedindo para que ele lhe dê do seu amor e você encontre o verdadeiro caminho de ódio do seu pecado, perseverando em oração, estando próximo de irmãos que te ajudem nessa caminhada. E veja, mesmo pessoas que não possam te dar uma resposta suficiente acerca de tudo que você gostaria de saber, acerca do evangelho, acerca do seu pecado, você precisa estar com essas pessoas para que elas te apontem e te lembrem todos os dias do caminho da santificação. Você não vai mudar ouvindo sobre Deus do mesmo jeito que alguém que ouve sobre matemática, sobre português, sobre literatura. Você vai mudar ouvindo sobre Deus como quem ouve o único caminho de sobrevivência, de tratamento médico para você não ser morto, para você ser curado da doença da sua alma que tanto te afasta de Deus. Então essa é uma forma de se aproximar, é uma forma de procurar a Deus que seja realmente transformadora. Ore muito para que Deus se revele a você em santidade e você possa contemplá-lo em sua beleza. Para que você possa ver o que Moisés viu, o que Isaías viu, o que Ezequiel viu, o que os apóstolos viram, o que Paulo viu. Aquele tipo de olhar assombroso que gera em você temor e tremor. Foi esse Deus revelado a esses homens que oferece para você perdão e transformação. Então vai em direção a ele. Procure o Senhor com o coração contrito. Ele nunca despreza que se aproxima dele com fidelidade. Pergunta do Mateus. Na palavra está escrito que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Jesus diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não em Jerusalém ou em outro monte. Sendo assim, porque ele diz em João 2,16, não façais da casa de meu pai uma casa de venda. Legal, interessante também. É uma questão de antropomorfismo e de figura de linguagem, tá? Deus se revela através de uma linguagem que a gente possa entender. Tá bom? Deus não tem um corpo. Você vê várias vezes na escritura linguagens humanas sendo usadas com referência a coisas que são divinas, né? A gente sabe que Deus não tem um corpo, Deus Pai não tem um corpo, mas várias vezes os escritores bíblicos falam de um Deus tendo mão, né? Como alguém que puxa um arco, que vem com espada e tudo mais. E de fato, Deus não habita no sentido de ser contido em templos humanos, mas Deus se manifesta ainda em ajuntamentos do povo de Deus que se deu também em templos. Foi Deus quem ordenou a construção do tabernáculo e ele quem ordenou a construção do templo na antiga aliança. Essas estruturas lembravam o Éden, que era o local onde Deus se manifestava fisicamente com a sua criatura. Assim como Deus caminhava no Éden, o tabernáculo e o templo funcionavam como uma espécie de Éden reformulado, onde Deus se manifestaria para ter um relacionamento com o povo que ele escolheu para si. Claro que se esse relacionamento no Éden era mais direto, agora seria mediado por meio das figuras sacerdotais. Então vê só, Mateus, Deus dizer que ele não habita em templos feitos por mãos humanas é dizer que ele não poderia ser contido por esses templos. Mas ainda assim ele se manifestava de forma especial nesses lugares no Antigo Pacto. No Novo Pacto nós não temos nenhum templo, nosso templo é Jesus. E Deus se manifesta corporativamente na igreja ajuntada, não no prédio da igreja. Nós não temos espaços físicos mais sagrados do que outros hoje em dia, como havia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tinha itens sagrados, espaços sagrados, coisas sagradas. Hoje o que é sagrado é a vida da fé, são as pessoas, é a obra de Cristo, não é nenhum elemento que é usado para o culto. Mesmo que Deus não possa ser contido nesses prédios, ele não abandonou a sua criação e ele ainda vem estar conosco aqui. Ele ainda se manifesta de forma especial no meio do seu povo. Esse é o Deus que encarnou e que tabernaculou, como diz a Escritura, entre nós na pessoa de Jesus Cristo. É muito interessante porque quando João 1, deixa eu abrir aqui, quando João 1 fala que Jesus habitou entre nós, a palavra grega aqui, skeno, é justamente a palavra para
tabernáculo. É a palavra que é usada para descrever as tendas ou o tabernáculo. Veja, no Antigo Testamento Deus estava habitando em meio ao seu povo por meio do tabernáculo, e agora Jesus é quem tabernacula na terra. É maravilhoso saber que Deus se rebaixa, digamos assim, a habitar conosco. A encarnação é justamente esse clímax dessa habitação do Deus conosco, do Emmanuel, para que por meio de sua morte e ressurreição nós possamos habitar um dia com ele. Bianca, um casal cristão já casado e com apenas um filho, não quer ter mais filhos, e não há nenhum problema de saúde ou outras coisas que os impeçam, mas o marido quer fazer vasectomia, simplesmente porque não quer ter mais filhos, mas a esposa não se importaria de ter. Seria pecado? Esse é um caso muito particular, tem que ter acompanhamento de casal para entender essas questões particulares, mas normalmente já não tem nenhuma questão, nenhum problema de saúde, nem outra coisa que impeça. Para mim é claramente um pecado. Para mim, pessoalmente, é claramente um pecado você ter um filho e você querer se infertilizar de forma definitiva simplesmente porque você... Um filho tá bom. Porque eu quero um filho e acabou, sem ter nenhum problema. Não tem nenhum problema de saúde, nada. Não tem nenhum problema assim financeiro extremo, não tem nenhum problema de saúde psicológica extrema, nada disso, o cara só não tá afim. Pra mim, ele tá fugindo daquilo que o casamento é. O casamento é um espaço de procriação também, e deve ser um espaço pra você procriar o máximo que der, certo? O máximo que der. E o máximo que der, claro, envolve todos os fatores relacionados a isso, psicológicos, financeiros, emocionais. Claro que vale a pena ficar pobre pra ter filho. Agora, claro, existe pobreza extrema, né? Vale a pena ter trabalho pra ter filho, mas existem questões de saúde às vezes são muito sérias. Tudo tem que ser muito bem pesado, com muito cuidado. Agora, pelo cenário que você tá colocando pra mim, cara, pra mim é um problema sério. Tem um problema aí no coração desse cabra, que tem que ser tratado pastoralmente. Tem vídeo aqui no canal inteiro sobre o pecado de não querer ter filhos. Pergunta do Pedro Henrique: pastor, se a condenação pelo pecado é a morte eterna e Jesus recebeu nossa condenação, então por que Jesus não morreu eternamente? Isso aqui é muito legal. Por que é que nós somos condenados eternamente por uma vida de pecado? É justamente porque uma vida de pecado contra um Deus eternamente digno, para que eu possa pagar a gravidade do que eu cometi, é só por toda a eternidade. Por quê? Porque Deus é infinitamente digno. Qualquer ofensa a um Deus infinitamente digno é uma ofensa infinita. Como eu não sou um ser infinito e igualmente digno, eu vou passar a eternidade inteira separado desse Deus. Isso porque a gravidade moral de um ato é medida em parte em comparação à dignidade daquele que sofre aquele ato. Tem um vídeo inteiro aqui no canal que eu explico sobre isso, falando sobre o inferno eterno. Pode ir lá assistir também. Então esse vídeo hoje aqui, ó, é um índice de vários materiais para vocês irem conferir aí no canal. Tem um acervo imenso aqui no Dois Dias de Teologia. Aproveite esse acervo para o seu benefício. Agora, Jesus é infinito. A dignidade de Jesus é infinita. Então, como Jesus já é infinito, a punição que Jesus recebe, sendo ele um ser infinito, pode ser temporalmente limitada, o que é diferente da nossa punição, que é temporalmente ilimitada, porque não somos seres infinitos. O peso da ira de toda a eternidade foi suportado no momento da morte de Jesus, porque ele é o próprio Deus encarnado. Por isso que apenas Deus poderia morrer na cruz para nos salvar. Uma criatura, um ser menor, nenhum deles poderia. Pergunta da Soimei: pastor, Jesus fez maravilhas por meio de sua divindade ou por meio do Espírito Santo que veio sobre ele no batismo? Isso aqui é pergunta boa, hein? Quero voltar com vocês para Lucas 4. Lucas 4 vai dizer uma coisa sobre isso, ó. Lucas 4,14 diz que Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama, ensinava nas sinagogas, todos elogiavam. Ele foi para Nazaré, onde havia sido criado. No outro dia do sábado entrou na sinagoga, como era o costume, levantou-se para ler, e olha aqui, ó, foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, Jesus operou seus milagres porque era o Espírito Santo que lhe capacitava para fazer isso, mas ao mesmo tempo ele realizava atos que somente poderiam vir de Deus, porque o Espírito lhe capacitava a isso. Mas não só, uma vez que ele era Deus, ele também realizava atos que somente poderiam vir do próprio Deus, como diz João 1. Abre aí João 1. João diz o seguinte, ó: Natanael, no verso 48, pergunta para Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus responde: antes de Filipe chamá-lo, já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael responde: mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é rei de Israel. E Jesus lhe responde: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que essas. Jesus está constantemente realizando maravilhas por meio do Espírito Santo e demonstrando que ele era Deus por meio dos seus atos. O que faz a gente entender que as duas coisas se dão simultaneamente aqui. Ele realizava milagres porque era Deus, e o próprio Espírito trazia essa capacitação em unidade com sua natureza divina para agir de forma miraculosa no mundo. Coincidentemente, a próxima pergunta é bem parecida com essa. Diz assim, ó: Felipe Avelino: quando Jesus repreendeu os ventos e o mar em Mateus 8 e repreendeu o demônio em um menino em Mateus 17, podemos sugerir que Mateus viu a influência demoníaca em um acontecimento que vemos como algo natural quando repreende os ventos e os mares? E eu acho que não necessariamente. Pode ser que sim,
mas não necessariamente. Porque o que Jesus pode estar fazendo é unicamente trazendo a mesma autoridade de repreender um demônio para repreender uma força violenta da natureza. Não precisa ser um demônio, não é? Nos dois casos, para que Jesus repreendesse. A autoridade que ele tinha sobre forças espirituais era a mesma autoridade que ele tinha sobre forças naturais. A ideia é que o vento e o mar lhe obedeciam, o que era mais uma forma de demonstrar o seu poder e divindade. Até porque, no livro dos Salmos, a gente vê várias vezes Deus sendo aquele que levanta as ondas do mar. O Salmo 107 fala justamente isso, né? De um Deus que faz levantar o vento tempestuoso, que levanta as ondas do mar. Então aquele vento não necessariamente veio do diabo, pode ter vindo diretamente do próprio Deus. Deus repreende a força da natureza com o poder de sua autoridade. A mesma autoridade com qual ele repreende os demônios também. Mas você não tem que achar que tem um demônio levantando o vento ou o que é que seja, não. Mas claro, o diabo também pode estar por trás de coisas que nós achamos naturais aí em volta. Pergunta do Mr. Wesley Menos. O argumento que você deu não se aplica também para outro tipo de drogas? Ah, sim, o argumento sobre o uso de anabolizantes quando você tem médicos, né? Tem um pessoal que ficou chateadíssimo. Tá passando pano pro uso do suco. Gente, eu sou um pastor de igreja, tá? Eu não sou um médico. Então quando você me pergunta, é pecado? Você não tá me perguntando se eu aprovo, se eu recomendo, se eu digo que deveria, se eu digo que não é se é certo ou se é errado. Você não me perguntou se é certo ou se é errado, se eu recomendo ou se eu não recomendo, se é bom ou se é ruim. Você me perguntou se é pecado, certo? A pessoa que me perguntou sobre o uso de anabolizantes aí no último vídeo. Esse é pecado. Eu falei de vários cenários complicados, de ficar comprando coisa em mercado paralelo, que é basicamente tráfico de drogas. Já fiz vídeo inteiro sobre vaidade aqui e tal. Falei sobre a necessidade de acompanhamento médico. Tem que ter um médico lhe acompanhando e tudo mais. Citei aqui conselho de sabedoria diante da pergunta se é pecado. Então, o problema é que muitas vezes vocês querem, é uma coisa que vocês fazem, é tipo cor de pai, certo? Pai não quer que o filho namore, aí quer que o pastor diga que é pecado, certo? O pai não quer que o filho use brinco, aí quer que o pastor diga que é pecado usar brinco. O pai não quer que o filho faça tatuagem, aí quer que o pastor diga que é pecado o filho fazer tatuagem. Aí tu não quer que o povo use o suco, não quero que o povo use bomba, aí tu quer que eu diga que é pecado. Eu sempre digo pros jovens lá da igreja, quando vê que você e aí pastor, tomar bomba, eu digo, cara, não usa drogas não use drogas, isso vai te prejudicar, vai te fazer mal. Eu sou o cabo do stay neri, tá todo mundo aí, cara, stay neri, não vai nessa onda aí não. Mas isso vai querer que eu diga que é pecado? Eu não posso dizer que é pecado, é uma parada que a Bíblia não diz, pô. Faça as aplicações necessárias aí pra poder mostrar vários cenários que claramente é pecaminoso. Agora, se você vai no médico, você vai num bom médico, o médico vê lá teus exames, entende tua realidade de vida. Não, eu sou um competidor, sou um atleta, e como atleta eu preciso melhorar minha performance, ou o que é que seja, beleza, uma escolha de atletismo, tá? Não é nem um pouco saudável ser atleta, seja de fisiculturismo, seja de qualquer outra coisa, seja de futebol, certo? O jogador de futebol tá levando o corpo dele ao extremo, cheio de cirurgia no joelho, a maioria, tudo lascado, porque tá levando o corpo ao extremo. Atletismo, Olimpíada, gente, tá todo mundo levando o corpo ao extremo. Você é um atleta de fisiculturismo com acompanhamento médico, fazendo os exames direitinho e tal, eu vou dizer que é pecado? Eu acho um problema a exposição do corpo, e eu, sinceramente, não escolheria levar o meu corpo ao extremo, em nome de um esporte ou o que é que seja, mas eu posso não gostar, eu posso não recomendar. Do irmãozinho que ele falou, o argumento que você deu não se aplicaria também a outros tipos de drogas, a maconha não poderia ser defendida com o mesmo princípio, então podemos dizer que a maconha não é um pecado, mas sim um grande vacilo. Então, se você tá usando maconha com acompanhamento médico, e o médico tá te passando por um tratamento, né, CDB, tem os negócios que o pessoal usa pra fibromialgia, tratamentos aí de várias coisas, você tá fazendo um tratamento médico com fins médicos, certo? O grande problema da maconha é o vício. É você estar viciado e estar lombrado. Estar lombrado. Fala-se lombrado ainda, Gabriel Tula? Aqui no Ceará a gente chama de lombrado, né? Você ficar lombrado é você ficar embriagado. E a embriaguez é pecado, né? Por equivalência é pecado, é outra coisa. O que é diferente do uso de suplementação hormonal com fins, sei lá, de esporte, atletismo ou o que é que seja. Ou mesmo a melhora da saúde nos casos que os médicos recomendam. Agora vocês deixem de ser mala e tentar fazer parecer que eu disse coisas que eu não disse, tá bom? Seus malas. Pergunta do Matt Popper. Pastor, as representações bíblicas de serafins e querubins são inspirações mesopotâmicas dos lamassus? Isso evidencia que a Bíblia copiou culturas próximas ou que as civilizações também têm memória desses seres? Então, eu não tenho memória de lamassu do plural, lamassus, os lamassus, né? Eu lembro do lamassu como uma divindade da antiga Mesopotâmia, que era uma divindade, não sabe muito bem sobre ela, mas que eu me lembro que tinha a cabeça de gente e corpo de boi, um corpo bovino e a cabeça de gente. Os serafins e querubins são assim? A gente tem algumas visões bíblicas de alguns seres híbridos, né, que aparecem. Se esses seres apareceram e foram vistos por outras pessoas, né, ou simplesmente foi escrito, essas informações sobre esses seres, né, divinos bíblicos passeiam ali pela Mesopotâmia, é normal que povos os representem de forma também relacionada a outras divindades ou o que é que seja. É que nem dilúvio pra mim, certo? Você pega o dilúvio, vários outros povos têm relatos de dilúvio. Opa, se aconteceu um dilúvio, estranho seria se apenas os judeus tivessem escrito sobre ele. Você ter um relato de dilúvio em várias civilizações é uma coisa que corrobora a existência do dilúvio, e não o contrário. Então a existência desse tipo de divindade, né, de ser espiritual em várias culturas é algo que vem muito mais a favor da ideia, né, dessas criaturas terem surgido no mundo antigo do que não, certo? Aí é bom estudar contexto cultural
tempos bíblicos, né? É ler o Mundo Perdido do Dilúvio, do Temper Longo III, é ler os outros da Bíblia, do Heinck, é ler a história da Babilônia e dos Assírios, do George Goldsmith, ou o que é que você gosta aí de estudar desse tipo de cultura, vai fazer muito bem. Pergunta do Emanuel, pastor, sou arminiano. Segundo o calvinismo, Deus predestinou a queda de Adão? Calvino diz em uma de suas institutas que sim, e outra que não. Eu teria que conferir lá pra saber. Tô fazendo essa pergunta devido ao supralapsarianismo e ao infralapsarianismo. Cara, Deus predestinou a queda de Adão. Sim, Deus predestinou a queda de Adão. O problema é que quando a gente fala sobre os atos humanos, a gente muitas vezes só consegue pensar em termos muito obtusos. No sentido de, se Deus predestinou a queda de Adão, então Adão não poderia não ter caído, Adão caiu contra a própria vontade, Deus fez Adão cair e Adão não tem culpa de nada. Não, de forma nenhuma. Adão caiu porque quis, porque escolheu o caminho do pecado. Agora, isso não pegou Deus de surpresa, estava dentro do plano histórico de Deus. Novamente, aquelas velhas questões que envolvem soberania de Deus, responsabilidade humana. Já tem vídeo aqui no canal respondendo isso. Só ia assistir o vídeo lá, que lá responde todas essas questões. Agora, supralapsarianismo, infralapsarianismo, cara, esse negócio pra mim já é lombra de teólogo. Na moralzinha, com todo respeito, tá? Já é falta do que fazer. É pura especulação, pura tentativa de discutir logicamente coisas que a escritura não estabelece. Eu acho que a gente tinha que ser mais humilde e ficar só até onde a Bíblia diz. Eu acho que isso é muito mais a preocupação de uma mente racionalista que tenta encaixar Deus no modelo que lhe satisfaça intelectualmente do que qualquer coisa que venha da escritura mesmo. Eu prefiro ficar com outra coisa de Calvino. Calvino disse que quando Deus se cala, a gente não fala. A gente fica na nossa. Então, se a escritura não estabelece, eu não vou estabelecer também. Igor Costa, pastor, é pecado assistir animes onde tem uma organização religiosa descaradamente inspirada no cristianismo, que é vilã da história? Tem anime demais assim. Rapaz, tem anime demais assim? Eu não sabia disso não. Eu acho o seguinte, qualquer música, livro, anime, dorama, mangá, série, filme que você vai consumir, vai apresentar uma perspectiva de um elemento da realidade através de quem o criou, certo? Existe ali alguém que está expressando algo das suas crenças e visões de forma pessoal. Isso não necessariamente vai condizer com a realidade, porque é a perspectiva do criador da obra que está sendo exposta ali. Assim sendo, se uma obra retrata o cristianismo como mal, isso mostra o autor, não é, representando parte das suas crenças de mundo e estabelecendo sua visão das coisas ali naquele negócio. A grande questão é, o que está sendo representado ali sobre o cristianismo é verdadeiro ou é falso? Para mim é um problema que elementos verdadeiros do cristianismo sejam elencados de forma negativa. Então, por exemplo, eu tenho um problema sério com o filme A Baleia, com Fraser. Porque o personagem lá, que nem é cristão, o cara nem é cristão de verdade, é de uma seita. É retratado como membro de uma seita. Ele fala coisas sobre homossexualidade que eu falaria. A posição relacionada à homossexualidade daquele garoto, as coisas que ele fala, o modo como ele se porta, cara, é muitas vezes a forma como um cristão genuíno faria. E ele é altamente rechaçado ali, é maltratado, é tratado como vilão e tal. Pra mim, aquilo ali é um problema. Sério, é um texto inimigo, né, da nossa fé mesmo. Agora, pensa numa coisa que deixou muita gente com raiva. Foi o The Last of Us. The Last of Us trouxe em um dos episódios um cara que era em tese crente, né? Um cara que era em tese um religioso, usando a Bíblia. E quando eu fiz uma análise desse episódio, que eu fiz uma análise de todos os episódios de The Last of Us, um por um, vale a pena você assistir, tá? Essa playlist. Eu fiz uma resenha cristã de cada um dos episódios de The Last of Us. É uma das melhores coisas que eu fiz aqui pro YouTube. Quando eu não chiliquei, lacração com esse episódio, o pessoal ficou de a Liga Nerdola, sabe a Liga Nerdola? Um monte de homem adulto chorando por causa de desenho, tá ligado? Achando que a civilização ocidental vai acabar por causa de desenho. Ficou indignado. O cara lá do Traje Cômico fez um vídeo lá, me esculhambando lá. Eu nem vi todo, vi um pedacinho. Desculpa aí, eu tenho 2 filhos pra criar. Eu não vou ficar me descabelando por causa de seriado, tá ligado? Mas o pessoal fica louco. Ah, meu Deus. Cara, claramente, aquela não é uma representação fiel do cristianismo. É um cara que claramente está fazendo uso do cristianismo para benefício próprio. A minha postura, gente, daquilo é dizer: esse cara não é um cristão, esse não é o cristianismo, isso é algo que pode acontecer, é uma representação fiel de uma deturpação do cristianismo, e eu vou fazer uma resenha deixando claro, olha, isso aqui é uma deturpação do cristianismo, esse não é o cristianismo de verdade, e olha como é terrível, realmente é muito feio isso aqui, realmente é muito horrível isso aqui só não sou eu, só não é minha fé, só não é minha religião, é outra coisa, deixo isso muito claro. Eu acho isso muito mais poderoso como crítica cultural do que só dar chilique, representaram mal o cristianismo mais uma vez. Vão sempre, porque eles não são igreja, não são crentes. São pessoas do mundo querendo ganhar dinheiro com visões completamente mundanas, é isso mesmo. Eu acho um problema muito menor ver, sei lá, o falso cristão lá em The Last of Us, do que ver um cristão que parece muito genuíno sendo refutado em The Whale, na Baleia, por exemplo. Eu acho esse tipo de coisa que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente faz a nossa crítica cultural, tá bom? Agora o pessoal da Liga Nerdola vai ficar com raiva de mim aí, mas, bom, o dia que eu me incomodar com o Nerdola é meu fim. Mas esse é o vídeo de hoje. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então fica ligado pra ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Não deixe de se inscrever no canal e aproveitar as promoções do nosso cupom da Manual. Cheiro no seu cangote. Até a próxima.